A paz seja com todos vocês. Amém? O exército daquele que está sentado no trono e do Cordeiro está se levantando no Brasil. Shalom Aleichem. Para quem não me conhece, o meu nome é Miguel. Abençoados, vou passar para você um pouquinho da nossa missão. Amém? Você que está assistindo esse vídeo, analise tudo e retenha o que for bom. Amém? Talvez você que esteja assistindo esse vídeo, esse primeiro vídeo, digamos assim, você pode até não entender a respeito do exército do reino dos céus. Amém? Ou o exército do eterno e do Senhor Jesus Cristo, o exército do Pai e do Filho, o exército daquele que está sentado no trono e do Cordeiro, enfim, são milhares de formas que a gente pode falar. A gente tem essa liberdade, graças a Deus, amém? Então vamos lá. Você que estiver assistindo esse primeiro vídeo aqui, ou melhor, que já está acompanhando a gente aí, presta bem atenção. O exército de Deus, ele está espalhado na Bíblia, esse exército que está se levantando. Ele está espalhado na Bíblia. Acontece que a igreja, vamos colocar assim, a igreja católica, o judaísmo, a igreja católica e a igreja evangélica, Deus não deu essa graça para eles verem e pregarem. Porém, tem muitos, vamos supor assim, pessoas da religião judaica, católico e evangélico, que são o exército de Deus. Mas se continuarem bitolados na religião judaica, católica ou evangélica, vocês não vão conseguir enxergar, vocês não vão conseguir nascer para ser e exercer aquilo que vocês são. Amém? Então analisem tudo e retenham o que for bom. Em primeiro lugar, eu quero dizer uma coisa para vocês. Independente da religião que você seja, certo? Que você, sua família seja, beleza? Independente da religião que você for. Judaica, católica, evangélica, independente. Presta bem atenção. A partir do momento que você sente tocado por Deus, que você faz parte desse exército, certo? Aí que eu quero mostrar para você o que vai ser formado em você e o que você vai ensinar para outras pessoas. Amém? Então vamos lá. Da onde surge, Ô irmão Miguel, esse é o primeiro vídeo que eu estou vendo, não sei, me mostra algumas passagens bíblicas para mim poder entender melhor esse exército. Então são várias delas, várias. Eu vou passar aqui para vocês, de início, para quem não acompanhou os outros vídeos, eu vou passar aqui algumas passagens para você ir trabalhando em cima, ok? Mateus 25, verso 1 ao 13, fala ali da parábola das virgens. O exército do Eterno é aquele que fala ali. E à meia-noite, no verso 6, ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo. Esse clamor é um grupo, não é uma pessoa. É o tipo de João Batista, a voz que clama no deserto. Esse clamor é um grupo de pessoas que vai acordar toda a população mundial, certo? Que ali quando você fala 10 virgens, para você entender melhor a coisa bem simples. 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas. Ali está falando necessariamente, vamos colocar assim, a totalidade da igreja, certo? 5 ministérios prudentes, 5 loucos. Mas para ampliar, para ficar uma coisa mais suave, vamos colocar assim, é todo o planeta Terra. Metade, 100%, 10 significa totalidade, ok? Então metade, 5 ou 50%, vamos colocar assim. Eu estou ilustrando, não é necessariamente isso. Estou ilustrando, 50% da população mundial é a que vai ser salva, vamos colocar assim. E as outras 50% não, porque seriam as imprudentes. Só um exemplo. Então o que acontece? Está todo mundo dormindo. Aí vai vir esse grupo para acordar, não só a igreja de Deus, como todo o planeta Terra, anunciar a volta de Cristo para receber, certo? Aí vai ter a ressurreição e para receber os cristãos do céu. Amém? Então o exército de Deus é essa voz que clama no deserto. O exército de Deus também são os anjos de Apocalipse, capítulo 7, verso 2 e 3, que faz o selamento dos 144 mil. E em Apocalipse 14, 4, que fala, aqueles que foram comprados da terra e ofertados para Deus e o Cordeiro. São esses que você vê aqui
em Mateus capítulo 25, eles são os vendedores de azeite também. É o clamor da meia-noite e o vendedor de azeite. É o comerciante. O que é azeite? É unção. Conhecimento é a palavra de Deus, é unção. Então esse comerciante de Mateus 25, da parábola aqui, ele é o exército de Deus. E mais um monte de passagem. Agora eu vou resumir. São os anjos de Mateus 13, verso 41, 49. São os pescadores que lançam a rede para colher no fim do mundo. Beleza? Aí você acompanha os outros vídeos aí no canal que você vai entender. Então, né, já passei um pouquinho para você entender. Beleza? Que é na palavra de Deus que eu estou falando. Isso daqui não é ideologia da minha cabeça. Ok? Então vamos lá. Agora, só para vocês verem a formação do caráter, que é rapidinho aqui. Beleza? Então vamos lá. João capítulo 17, verso 3 está escrito assim: e a vida eterna é essa, que reconheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então presta atenção nesse trâmite, Jesus falando, olha o caráter de Jesus. A vida eterna é essa, que reconheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a vida, esse é o conceito que a gente tem que ter na cabeça. Mais uma passagem para vocês entenderem. 1 Coríntios 8, 6, está escrito: todavia para nós há um só Deus. Deixa eu colocar aqui na passagem para ler para vocês, certinho aqui para vocês verem qual o trâmite da situação. Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 8, verso 6 está escrito: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então vocês veem esse trâmite do Pai e do Filho, ok? 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus, os homens, Jesus Cristo, homem. Você vê o Pai e o Filho, é esse trâmite que a gente tem que ter. Uma conclusão: só existe um Deus, o Pai, e um só Senhor Salvador, Jesus Cristo. É isso que vocês têm que ter em mente, ok? Até aqui tranquilo? Eu vou dar sequência. Apocalipse capítulo 5, verso 13. Aqui é importante que é um tipo de um culto que está acontecendo no céu. Olha, está escrito, Apocalipse 5,13. E ouvi toda a criatura que está nos céus, na terra e debaixo da terra e no mar, e a todas as coisas que nele há. Quer dizer, todas as criaturas do universo. Olha o caráter que eles têm. Olha só, todas as criaturas do céu, da terra, do mar, debaixo da terra, de tudo, de todo o universo. Ou seja, todos os seres humanos que estão com esse caráter também, porque aqui fala no geral. Dizer: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todo sempre. Então você vê que é para o Pai e para o Filho, ok? Que é esse conceito aqui que vocês têm que ter, beleza? Quer dizer que vai ser formado em vocês. Aí, presta atenção. 1 João capítulo 2, verso 22 ao 24 está escrito: quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo que nega o Pai e o Filho, duas pessoas. Qualquer que nega o Pai, qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem o Pai. Verso 24. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. O que desde o princípio vocês ouviram. O que começou esse vídeo? Primeiro, João 17,3. Só existe um Deus, o Pai, e um só Senhor Salvador Jesus Cristo. Ou seja, o verso está escrito assim: a vida eterna é essa, que reconheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Certo? Então olha só. O que desde o princípio, portanto, o que desde o princípio ouviste permanece em vós. O texto está falando, o que desde o começo foi ensinado, tem que permanecer em vocês. O desde o começo. Agora aqui, se em vós permanecer, quer dizer, é uma condição. Se vocês perseverar, se vocês buscar a verdade, se vocês conhecer o que foi ensinado no começo, se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai, duas pessoas, o Pai e o Filho. Deus criou todas as coisas através do Filho. Amém? Então olha só, e aí se completa João 17,3. A vida eterna é essa, que reconheço a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ok? O Pai e o Filho, tipo assim. Certo? Duas pessoas. Beleza? Então olha só.
A missão do exército. A missão do exército. Gigantesca, mundial a missão. Mas eu vou passar aqui para vocês que quando vocês verem em Campinas, o Exército de Deus começar a trabalhar tranquilamente, tal, quando começar a tomar força, todos vocês já foram avisados. Ok? Não tem do que reclamar. Certo? Qual a missão mais para frente? Por enquanto só está sendo na profecia. Qual a missão? O selamento dos 144 mil é exatamente isso daí. Se a sua igreja ensinou que vai vir anjo voando do céu, de asinha, né? E vai com a tinta, sei lá, ó, desculpa, mas é o seguinte, a sua igreja, a religião que você pertence, enfim, não tem nada a ver com a verdade. Então presta atenção. A missão, ó, Apocalipse 7, 1 a 8. Quando fala um anjo lá, ali, presta atenção. Bem simples para vocês entenderem. Aquele anjo é o tipo de uma pessoa, só para vocês entenderem. Porque é o anjo ali no sentido de ele viu um anjo, mas o que está representando ali é um ministro de Deus. Dizer isso para os 4 anjos, que é uma totalidade, é um exército gigante. Vocês veem isso em Apocalipse 9. Que ali não é literal, é simbólico. Contanto que os 144 mil israelitas é da terra, não é do céu. Ok? Então você vê o anjo, espera, falando para os 4 anjos, até que nós hajamos selados os 144 mil. E o que é esse selo? Em João capítulo 6, verso 27, Jesus fala que Deus o selou, quer dizer, com o Espírito Santo. Em Efésios 1:13, 4:30 também fala do selamento ali, certo? No que vocês estão selados, né? No Espírito da promessa. Aí vocês leem lá com calma lá. Então olha só. Uma das missões, ou melhor, isso seria já no ápice da missão do exército, é o selamento dos 144 mil. Apocalipse 14, 1 está lá na testa dele. E Apocalipse 14, 1 está escrito assim. E viu o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas estava escrito o seu nome e o nome do seu pai. O que é na testa? É a consciência. Eles têm esse caráter. João 2, 22 ao 24. Porque o que foi ensinado no começo, o pai e o filho, o exército agora levanta esse ensino que foi deitado por terra, e aí forma o caráter dos 144 mil. Beleza? Então olha só, acompanha aí, ó. O exército aqui é o clamor da meia-noite, os vendedores de azeite, são os anjos que fazem o selamento, que são os ministros de Deus. E aqui são os que compram, né? Os compradores e os ofertantes que ofertam os 144 mil ali para Deus. Pegou? Beleza, abençoados? O ponto central aqui para vocês entenderem é o seguinte. Que o caráter é o pai e o filho. Conclusão. Por que eu estou deixando... não é nem porque eu estou deixando, porque o mandamento de Deus é que seja estabelecido isso. E eu estou gravando esse vídeo. O porquê? Porque a igreja, até aqui, ó, vamos colocar até o escrito do Apocalipse, entre 90 e 96, até aqui, era esse conceito que tinha. O pai e o filho, e batizava em nome de Jesus Cristo. Até o concílio de Nicéia era batizado em nome de Jesus Cristo. Depois, já não foi mais. Aí passou a ser o Deus Trindade batizado na Trindade. Aí o Deus hoje católico evangélico é o Deus Trindade. Amém? Os católicos evangélicos, não digo 100%, mas é 99%. Deus Trindade. Se você falar, não, mano, para mim não. Para mim eu estou no conceito da igreja. Todavia para nós só um Deus, o Pai, um só Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pronto. Eles vão falar, e a terceira pessoa da Trindade? João capítulo 14, verso 10, Jesus falando com Felipe, ali com os apóstolos, ele fala assim, ó, o Pai que está em mim é quem faz as obras. A partir do que ele falou isso? A partir do batismo do Espírito Santo. Que aquele Espírito que desceu, ele falou, é o Pai que está em mim fazendo as obras. Não é um outro homem. Não fica fixo. O problema é que vocês acabam ficando fixo no pronome, né? É outro, né? Pronome definido, outro. O outro Consolador, quer dizer, uma outra pessoa da Trindade. Mas ó, no culto no céu, ou seja, no culto prestado de todas as criaturas da terra, é o Pai e o Filho. Não existe a terceira pessoa da Trindade. Concluindo,
Quando você vê Apocalipse 5, que Deus está com o livro na mão, e vem um anjo e fala, quem é digno de abrir o livro? Ó, então Deus, o Pai, o Anciões de Dias, e um anjo, não a terceira pessoa da Trindade, que isso não existe. Um anjo aparece e fala, quem é digno? Aí João, ó, a terceira pessoa, quer dizer, na cena, né, começa a chorar, porque ninguém foi digno de abrir. Aí aparece um ancião, quarta pessoa, calma, eis que vem aí o cordeiro que venceu para desatar o livro. Aí entra Jesus, o cordeiro, que entra um cordeiro com 7 olhos e 7 chifres, que é Jesus Cristo. E aí você vê que fica o Pai, o anjo, João, o ancião e Jesus. Essa é a cena. Ok? Ficou ali 5 pessoas. Deus, o anjo, João e o ancião. E aparece Jesus. Aí todo mundo presta culto ao Pai e ao Filho. Ok? Aí em Apocalipse 5, no final, 13, aí se conclui nisso. Não tem um outro terceiro de uma tal trindade aí que, né? Enfim, vocês entenderam, pessoal? Então o caráter do exército eterno não tem esse negócio, Deus Trindade. Aí fala, mas e o Espírito Santo, irmão? Né? Deixa aí para finalizar. Então beleza, vamos lá. Para não ficar vago. Deus é Espírito. João 4:24. Amém? Deus é santo. Salmo 99:9, Levítico 19, 1 e 2. João, capítulo 17, você vê lá várias passagens, verso 11, e outras que Jesus fala, Pai Santo, né? Então Deus é Espírito, Deus é Santo, logo Deus é Espírito Santo. E o Espírito Santo, o que é? O Espírito que sai de Deus. Aí vocês veem Apocalipse capítulo 5, verso 6, que diz assim, que o Cordeiro, né? Eis o Cordeiro que venceu para abrir os livros, blá, blá, blá. Aí fala assim, e ele tem 7 olhos e 7 chifres, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Esse é o Espírito Santo, é o que sai de Jesus, é o que sai de Deus, é o que sai de Jesus, não um terceiro homem, como as religiões ensinam, beleza? O que é o Espírito Santo? É o que sai de Deus, é o que sai de dentro de Jesus. São 7 Espíritos de Deus que Jesus tem, que são enviados à terra. E quais são esses Espíritos? Isaías 11:2, amém? O Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, Espírito de fortaleza, Espírito de conselho, espírito de ciência, espírito de temor. Amém? Esses são os 7 espíritos. Amém, abençoados? Então, finalizando, você, que é o exército do reino dos céus, amém? Você, que é o exército do reino dos céus, já vai se preparando. Amém? O que você tem que passar para frente para os irmãos? É isso daqui, ó. A vida eterna, ó. Conclui isso daqui, ó, João capítulo 2, verso 22 a 24. O anticristo nega o Pai e o Filho, 2 pessoas, ele prega só Deus ou prega a Trindade. Pegou, irmãos? Essa tal Trindade da Igreja Católica e Evangélica, muitos não sabem. E os inocentes, beleza, é até bom que não saiba que fica bom. Mas só para você ver, no começo, o judeu prega um só e nega Jesus. Está na qualidade de anticristo. Os cristãos hoje pregam Trindade, 3 pessoas. Ensino do anticristo também. Porque tem que ficar no centro, que é o Pai e o Filho. Amém? E o Espírito Santo é o Espírito de Deus, que sai dele e vem habitar em nós, e não um outro homem. Amém? Por isso que Jesus fala, João capítulo 14, verso 21 e 23, aí ele fala assim, aquele que me ama guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Amém? Quem? Eu e o Pai. Viremos para ele e faremos morada. Amém? Então, finalizando, dá uma olhada bacana no vídeo. O que a gente tem que formar nas pessoas? Esse conceito. 2 pessoas. Ou seja, vamos colocar aqui, ó. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo. Amém? Conclusão. Só existe um Deus, o Pai, e um só Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Como eu creio, assim eu prego. Só existe um Deus, o Pai, e um só Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Como eu creio, assim eu prego. Amém, abençoados? Aí você vai falar assim, irmão Miguel, mas Jesus não tem a mesma essência do Pai? Irmão, por isso que ele é o Filho de Deus.
Ele tem a mesma essência do Pai. Mas não vai por esse lado, não, que a formação do caráter do exército de Deus não é baseada na essência, é baseado nas duas pessoas. É baseado no que Jesus falou. A vida eterna é essa. Reconheçam a ti como único Deus verdadeiro a quem enviaste. Aí quando o cara fala, não, a vida eterna é trindade, sai fora. Sai fora dessa ideia. A vida eterna é essa, que reconheceu a ti como único Deus verdadeiro e Jesus Cristo a quem enviaste. É isso que tem que ter na mente do exército, do reino dos céus e dos irmãos que vão ser levantados e abençoados. Amém? Que a paz seja convosco, analisem tudo, retenham o que for bom. O exército do reino dos céus está se levantando no Brasil. Shalom Aleichem.